Eles dizem que a voz humana pode abalar um império quando carrega a verdade, mas só se ousar falar. E numa noite úmida de julho de 1892, em Salvador, uma mulher que nunca tinha permissão para falar a verdade ao poder, fez o impensável. Ela disse uma palavra. Não foi gritada, não foi ensaiada. Não ecoou por salões nem incitou revoltas. Foi baixa, trêmula, mal mais que um sopro, mas carregava o peso de 28 anos de silêncio, de grilhões de obediência queimada em seu sangue. Essa única palavra rasgou o ar como um feitiço secreto, que ninguém naquela sala jamais ouvira de lábios como os dela. Uma mulher negra, ex-escravada fugida, de pé diante de um advogado branco de São Paulo, com poder de mandá-la de volta à senzala. E ela recusou responder, obedecer, ajoelhar-se. Aquele não era só desafio, era renascimento. O primeiro instante em que ela pertencia a si mesma. A pensão na ladeira da praça, onde aconteceu, ainda existe. Sua chaminé torta e tijolos manchados de fuligem guardam uma memória que a cidade prefere esquecer. No salão iluminado por velas, a voz do advogado era calma, culta, precisa, tom de homem acostumado a ser obedecido. Seu nome era Antônio Moreira, investigador do Consórcio Paulista de Fazendeiros, cujos modos educados disfarçavam seu ofício real, recuperação de propriedade humana. Não precisava gritar. A lei era sua arma e ele sabia usá-la. A mulher diante dele, hoje chamada Joana Lima, antes era apenas de Maria, propriedade da uma fazenda Boa Vista, em São Paulo. Ela estava de mãos trêmulas ao lado do corpo, sentindo o peso dos papéis de alforria falsos escondidos sob o vestido. Sabia que uma palavra errada podia desfazer tudo. E quando Moreira exigiu ver os papéis, prova de que era livre, sua voz surgiu de um lugar mais fundo que a memória. Não era rebelião, era despertar. Ninguém naquela noite sabia quão profundas eram as raízes do controle. Como séculos de submissão podiam se cravar no sistema nervoso até a obediência não ser escolha, mas reflexo. O corpo de Joana fora treinado para a complacência desde a infância. Baixar os olhos ao ser falada, mover-se ao comando, calar os pensamentos antes de chegarem aos lábios. Dizer assim era sobrevivência. Dizer não é suicídio. Mas algo mudara em Salvador. Pela primeira vez vivia entre gente que lhe dizia que era humana. Pela primeira vez seu valor não era medido em réis. Ainda assim, mesmo no Norte Livre, sentia a mão invisível do mesmo sistema. Olhares de homens que a viam como algo que ainda acreditavam possuir. Liberdade ali era frágil, condicional, sempre testada. E quando Antônio Moreira se pôs diante dela, ela percebeu que dizer não era a única forma de provar que era real. Mas o poder daquela palavra não terminou no pequeno salão. Iniciou uma reação em cadeia que expôs algo que a elite de salvadores enterrara sob ruas de paralelepípedos polidos. Uma rede de alforrias falsificadas de São Paulo a Bahia, implicando comerciantes, juízes, até clérigos. Joana não imaginava que seu ato de desafio seria a faísca de um incêndio político. Para os abolicionistas da cidade, tornou-se símbolo de resistência. Para os homens do círculo de Moreira, era criminosa, mentirosa, ameaça à ordem social. Mas para os arquitetos invisíveis do sistema, que lucravam com a ilusão de liberdade enquanto mantinham o controle, ela era algo muito mais perigoso. Evidência de que o condicionamento podia romper. Todo império, visível ou invisível, segue a mesma fórmula. Obediência imposta pelo medo, lealdade recompensada pela sobrevivência. Seja numa fazenda, num governo ou numa religião, prospera quando as pessoas esquecem que podem recusar. Por isso o monarca de Joana ecoou como trovão, mesmo que ninguém fora daquela sala o ouvisse. Porque recusa, verdadeira recusa, é a morte do controle. É o ato que os poderosos não preveem nem impedem. Podem comprar seu trabalho, punir seu corpo, reescrever sua história, mas não possuem o instante em que você percebe que não lhes deve nada. Esse instante é o começo da rebelião, a faísca de toda a revolução, o pulsar de toda a alma que desperta da servidão. E foi isso que Joana se tornou naquela noite. A encarnação de uma pergunta que o sistema não podia responder. O que acontece quando a mente escravizada para de obedecer? Mas para entender o terror pleno daquele momento, quão radical era aquele não, precisamos voltar ao solo de Guarani, São Paulo, onde a obediência foi talhada em seus ossos, a fazenda onde seu nome foi arrancado e substituído por silêncio. As noites em que o chicote estalava no escuro, e cada grito ensinava o que acontecia a quem resistia. Lá aprendeu as regras da velha ordem, regras feitas para matar a vontade antes que virasse ação. Regra 1. Nunca olhar um homem branco nos olhos.
Regra 2. Mate nunca falar a menos que falada. Regra 3. Você é o que eles dizem que é. Não eram meros códigos sociais. Eram armas psicológicas, aperfeiçoadas por séculos para manter mentes escravizadas mesmo sem correntes. E ainda assim, contra todo o mecanismo de medo e condicionamento, Joana desaprendeu. Lenta, dolorosamente rastejou para fora da arquitetura mental que prendera gerações. Ao chegar a Amor Salvador, não sabia ainda, mas o sistema a seguira com outra face. Salvador se orgulhava de ser cidade de liberdade, mas liberdade, como moralidade, é sempre mais frágil do que parece. As mesmas ruas que sediavam comícios abolicionistas eram financiadas por homens cuja riqueza vinha do café sulista. Os mesmos juízes que condenavam à escravidão de dia assinavam ordens de extradição à noite. Todo discurso de liberdade era sombreado por uma transação. Joana entrara num mundo que falava a língua da justiça, mas praticava a lógica do poder, e poder nunca perdoa desafio. Antônio Moreira representava perfeitamente essa hipocrisia. Homem que vestia a civilização como máscara, enquanto traficava em grilhões humanos. Ao exigir seus papéis no salão, não pedia prova legal. Exigia submissão. Queria ouvir o Osmer, o som ancestral da complacência que fazia a máquina girar, mas ela deu o oposto. A palavra que desmorona todo império por dentro. Então isso foi o instante em que a história voltou os olhos para ela, porque o poder de dizer não é rebelião. É reclamar posse da própria alma. Joana não planejava iniciar a revolução naquela noite. Só queria sobreviver. Mas toda sobrevivência nascida de desafio vira revolução, quer a sobrevivente queira ou não. Naquela noite rasgou um buraco na ilusão que mantinha milhões no lugar. A ilusão de que o sistema era inquebrável. Provou que podia tremer, e o que treme pode cair. Antes de Joana Lima saber o significado de liberdade, aprendeu a arte do silêncio. Não o silêncio simples da obediência, mas o oco profundo que se entranha na alma até os pensamentos sussurrarem. Na fazenda Boa Vista e em São Paulo, silêncio era lei e som era castigo. Nasceu lá em 1864, quando a fazenda já morria, solo exaurido, dívidas do senhor crescendo como ervas daninhas nos cafezais. O ar cheirava a suor e podridão, riqueza antiga apodrecendo em desespero. Suas primeiras memórias não eram rostos, mas passos, botas na terra pesadas, medidas se aproximando. Aprendeu antes de falar que o som daquelas botas era perigo e sobrevivência, dependia da imobilidade. O capataz não precisava gritar para mandar medo. Medo era a língua da terra. A família Lima fora outrora grandiosa. Retratos de antepassados pálidos pendiam nas paredes da casa em ruínas. Rostros de óleo fitando um futuro que não lhes pertencia mais. O filho mais velho, Coné Caetano, herdara a arrogância do pai, mas não a fortuna. Passava dias calculando dívidas, noites bebendo-as. Para ele, escravizados não eram gente, eram moeda. Moedas vivas a serem vendidas ao sul quando o dinheiro escasseava. Esse era o mundo onde Joana nasceu, onde seu pulsar tinha preço, seu corpo data de validade, e seu silêncio era a única forma de controle que possuía. Todo o preceito daquele sistema visava manter sua mente adormecida, porque um cativo desperto era coisa perigosa, mais que fogo, mais contagiosa que doença. O dom de Joana eram as mãos, moviam-se com precisão, remendando rendas rasgadas, costurando bainhas finas, recuperando tecidos gastos, até a esposa do senhor esquecer qual vestido fora arruinado. Sua afinidade a tornava valiosa, e valor comprava proximidade, nunca segurança. Permitiam-na entrar na casa grande, onde ouvia o que outros não deviam. Conversas sobre falhas na colheita, dívidas quais mãos excedentes seriam vendidas a traficantes no Rio de Janeiro. Escravos domésticos fingiam não escutar, mas Joana sempre escutava. Cada sussurro virava fio na teia invisível que os prendia a todos. Aprendeu que a verdadeira crueldade da escravidão não era só o chicote, era saber que compreendia o mundo que a possuía, mas nunca podia falar dele. Ouvir a verdade e permanecer muda era tortura refinada por séculos. Quando se uniu a José, trabalhador de eito com ombros capazes de romper a terra, pensou ter achado alguém com quem falar livremente. Mas até amor era vigiado. Capatazes notavam olhares que se demoravam, risos que duravam um segundo a mais. Afeto era visto como rebelião, pois criava lealdade além do controle do senhor. Em março de 1891, quando Caetano Lima decidiu vender José ao sul por 300 mil réis, Joana não chorou, não implorou. Aprendera que emoção convidava violência,
Apenas assentiu e voltou à costura. Mas algo dentro dela rachou. O silêncio que a protegera por tanto tempo agora parecia cumplicidade. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado da esteira de palha e fez um juramento. Não a Deus, não à liberdade, mas ao vazio que ecoava dentro dela. Não morreria ali. Se o mundo a fizera propriedade, ela se faria fantasma, invisível e intocável. A fuga começou como rumor. Sussurro nos barracões sobre uma família batista em Campinas em que ajudava. Código em hinos no ritmo das tábuas de lavar, no balanço de lanternas à noite. Siga acabassem os cantavam querendo dizer siga a estrela do norte. O velho espera, significando o condutor viria logo. Não foi fé que a levou adiante, foi cálculo. Estudou padrões de rondas, horários de sono bêbado do capataz, noites em que os cães eram superalimentados para não perseguir. Quando José sumiu, vendido, fugido ou morto, nunca soube, Joana seguiu o padrão memorizado no silêncio. Numa noite simplesmente caminhou para uma escuridão e não parou. A jornada ao norte não foi libertação, foi transformação pelo terror. O corpo aprende o que a mente recusa crer. Que liberdade exige resistência, não esperança. Rastejou por lama até as unhas se soltarem. Escondeu-se sob lonas de carroças enquanto homens com lanternas passavam tão perto que sentia cheiro de tabaco. Dormiu em roças com o rosto na terra para o som da respiração não atrair. Soube-se uma estrada de ferro subterrânea. Não era trilhos nem máquinas. Era confiança e sombras. Sistema de coragem invisível construído por gente que o mundo se recusava a ver. Sobreviveu 8 dias, num esconderijo sob a cozinha de uma família batista. Dias, sob sacas de farinha. Dias, no porão escuro de um barco de pesca onde o ar era tão denso que sabia a ferro. Toda noite repetia, não faça som, silêncio fora sua prisão. Agora era sua arma. Ao chegar a Salvador em abril de 1891, esperava o ar mais leve. Não era. A cidade vivia de outro modo. Ruas cheias de vozes, fábricas cuspindo fumaça, sinos de igreja tocando como ordens de um deus distante. Pela primeira vez podia andar sem correntes. Mas liberdade, aprendeu rápido, tem seu próprio perigo. Ninguém mais a chamava de escrava, mas também não a chamava de cidadã. Era sombra entre livres, tolerada, mas não protegida. Em São Paulo, sabia quem eram seus inimigos. Em Salvador, eles sorriam. A pensão de Dona Clara Mendes, na ladeira da praça, era santuário disfarçado de negócio, uma das muitas casas seguras no Pelourinho. Suas paredes de taipa escondiam rebelião quieta, homens e mulheres fugidos vivendo entre medo e esperança. Joana remendava roupas para ricos que a cruzavam na rua sem reconhecer. Ganhava-me 12 réis por hora, o bastante para pão e sabão, mas não paz. Mesmo dormindo, mantinha os papéis falsos colados ao peito, a mentira em tinta que a declarava livre. Acordava à noite, ofegante, mãos apertando a bolsinha como se fosse sua alma. Ainda assim, algo começava a mudar dentro dela. O sermão que ouviu na igreja do pastor Almeida falava de dignidade, coragem, de um Deus que não pertencia a senhores. As palavras a cortaram como raio. Você não é o que disseram que é. Primeiro resistiu a acreditar. Depois, devagar, passou a andar mais ereta, a falar mais alto, rir sem medo. Todo dia a mente da fazenda afrouxava o aperto. Toda noite esperava que voltasse, porque no fundo Joana sabia, controle nunca é só físico, é psicológico, vive dentro como parasita, sussurrando lembretes de quem fora ensinada a ser. Liberdade, percebeu, não é dádiva, é disciplina. Deve ser defendida no pensamento antes de ser vivida no corpo. E em Napoli 8,98 d'hour, essa disciplina seria testada, porque o sistema que outrora possuíra seu corpo agora vinha por sua mente. A velha ordem encontrara novo mensageiro em Antônio Moreira, homem que falava lei como escritura e carregava grilhões de papel, não de ferro. Quando chegou a Salvador Ken fazendo perguntas, o mesmo silêncio que a salvara tornou-se o que precisava matar. Para permanecer livre, Joana teria de quebrar a única regra que a mantivera viva toda a vida. Teria de falar. No verão de 1892, o ar de Salvador tornou-se denso de tensão. As ruas cheiravam a ferro, suor e medo que se esconde sob cortesia. Homens de casaca debatiam moralidade em cafés, enquanto almas escravizadas se escondiam em porões. Jornais falavam de progresso, abolição, despertar moral do norte. Mas nas pensões da ladeira da praça, sabiam melhor. Liberdade era performance frágil e condicional, e toda performance tem plateia. Joana Lima vivia nessa performance.
costurando casacas rasgadas para homens que pregavam liberdade enquanto investiam em café sulista. Olhavam para suas mãos e viam habilidade, não humanidade. Era invisível de novo, mas agora a invisibilidade era sobrevivência. Dona Clara Mendes sabia que visibilidade podia ser fatal. Sua lojinha com vitrine de ternos sob medida e vestidos remendados era máscara para algo maior. Rede de nomes, rotas, papéis falsos esticando-se pela costa atlântica. Cada documento, selo, assinatura era ato de desafio em tinta. A pensão não era só abrigo. Era forja de liberdade, uma mentira cuidadosa por vez. Os papéis que produziam eram tão convincentes que até funcionários em São Paulo os julgavam reais. Uma folha de pergaminho podia transformar fugitivo em cidadão, cativo em fantasma que o sistema não tocava. Mas toda mentira era risco. Toda assinatura falsa era corda prestes a apertar. Joana entendia isso melhor que ninguém. Seus próprios papéis, finas camadas de tinta e papel, eram escudo e maldição. Declaravam-na Joana Lima, mulher livre de cor alforriada em 1889 por Manuel Lima, de São Paulo. Mas Manuel Lima nunca existiu. Era ficção nascida de desespero, forjada por mãos cuidadosas. Dona Clara pagara R$400.000 a um escrivão de cartório pelo carimbo. Bastava enganar a maioria, mas alguns não se enganavam fácil. Alguns viviam de não se enganar. Antônio Moreira era um deles. Chegou a Salvador sob manto de civilidade. Advogado de São Paulo, polido, articulado, preciso. Dizia investigar disputas de propriedade, mas quem o ouvia sentia o peso de algo mais frio sob as palavras. Moreira não buscava justiça, buscava precedente. Se provasse que a rede abolicionista de Salvador falsificava documentos, podia expô-la publicamente, destruir sua credibilidade e mandar ondas de choque pelo norte. Sua missão não era só devolver corpos à senzala, era lembrar aos livres o custo da liberdade. Queria que lembrassem que a sombra do sul ainda alcançava suas ruas, tribunais, mentes. Os rumores correram antes que batesse a porta da pensão. Um homem de casaca preta visitava cartórios, comparava assinaturas e interrogava escrivães. Perguntava por registros de alforria, especialmente dos últimos 5 anos, Movia-se com calma inquietante, anotando em caderno de couro citando leis como escritura. Quem o encontrava dizia que seus olhos eram vidro polido. Refletiam, mas nada revelavam. Não ameaçava, não gritava. Só fazia perguntas até as pessoas quebrarem sob próprio desconforto. Dona Clara chamava de caça suave. Quando Moreira apareceu na loja numa tarde de julho, ela já sabia seu nome e o temia. Ao entrar, Joana sentiu antes de ver. Aperto no peito, mudança sutil no ar que o caçado sente quando o predador chega. Ele se movia com facilidade deliberada, inspecionando o ambiente como se tudo fosse prova. Sua voz era baixa, suave, com o sotaque da Baixada Paulista. Boa tarde, disse. Procuro Dona Clara Mendes. Ela surgiu do fundo, mãos ainda brancas de giz de alfaiate. Trocaram cortesias como esgrimistas testando distância. Então Moreira revelou a intenção. Alforrias falsificadas, alegações fraudulentas de liberdade e propriedade sulista roubada por documentos falsos. Suas palavras vinham envoltas em decoro legal, mas a ameaça era clara. Não viera conversar, viera confessar. Joana tentou se fazer pequena focando na costura, mas os olhos de Moreira a acharam. Olhou-a como capatazes outrora olhavam gado, medindo, avaliando, calculando posse. E a senhorita? Perguntou suavemente. Qual é seu nome? A pergunta era inofensiva na superfície, mas ela ouviu a armadilha. Nomes eram correntes. Falar era render-se. Antes que respondesse, Dona Clara interpôs-se, voz cortante. As mulheres que trabalham para mim não respondem a estranhos. A tensão esticou como arame. Moreira sorriu, gesto sem calor. Boa tarde, Dona Clara, disse, mas seus olhos demoraram em Joana. Olhar que prometia retorno. Após ele sair, silêncio caiu pesado como cinza. Dona Clara fechou cortinas. As mãos de Joana tremiam tanto que mal segurava a agulha. Ele sabe, sussurrou. Não, corrigiu Clara. Suspeita, e suspeita é pior que prova. Mantém eles vigiando. Naquela noite, o Sean Pastor Almeida Bento veio à casa, rosto grave sob chapéu de aba larga. Fizeram indagações. Antônio Moreira era mesmo advogado de São Paulo, contratado por consórcio de fazendeiros sulistas, que acreditavam que abolicionistas de Salvador orquestravam fraude colossal, custando dezenas de milhares em propriedade perdida. O consórcio queria vingança sem sangue, exposição legal, ruína reputacional, destruição econômica, e Moreira era a arma perfeita.
homem que via a lei como ordem divina. As palavras do pastor foram claras. Se Moreira vencesse, todo documento falso seria invalidado. Dezenas de livres seriam declarados fugitivos da noite para o dia. A ilusão de superioridade moral do norte desabaria. Ele não caça indivíduos, disse Almeida baixo. Caça a ideia de que liberdade pode ser feita por si. O cômodo silenciou. Joana tocou a bolsinha no pescoço onde repousavam seus papéis. Tinta e pergaminho, sua suposta libertação, agora parecia um pavio aceso. Por dias, a presença de Moreira infectou a cidade. Visto no largo do teatro, Barsum jantando só, anotando, no cartório comparando assinaturas, nos cais falando com capitães que às vezes traziam carga humana do sul. Era metódico, paciente, implacável. A cidade parecia curvar-se a ele. Autoridades ansiosas por ajudar, comerciantes sussurrando nomes, clérigos fingindo neutralidade. Representava a ordem, e ordem sempre acha aliados. Joana sentia olhos mesmo no mercado. Começou a evitar sol, andar rápido, ombros tensos, respiração curta. O pesadelo que achava ter deixado em São Paulo estava vivo de novo. Só que agora vestia respeitabilidade, não correntes. Numa noite, Dona Clara reuniu todos no salão. Cortinas fechadas, lampiões baixos. Ele volta, disse simplesmente. E quer ver seus papéis. O estômago de Joana virou pedra. Não pode me obrigar a mostrar, sussurrou. Não, concordou Clara. Mas recusar pode nos condenar a todos. O grupo sentou em silêncio inquieto. Tomedê murmurava orações. Lúcia chorava baixo. O pastor Almeida fitava o chão. Joana sentia o velho condicionamento remexer. Instinto de ceder, render-se, sobreviver. Mas outro pensamento se enroscava dentro dela, afiado e perigoso. E se sobreviver não for mais o objetivo? E se este for o teste? Quando Moreira voltou lá 2 dias depois, o cômodo entrou em câmera lenta. Ele parou junto à janela, sol esculpindo o halo pálido ao redor. Senhorita Lima, disse voz quase gentil, gostaria de ver seus papéis. As palavras eram simples, mas seu significado antigo. Era o mesmo comando dito em leilões, roças, quartos onde homens decidiam quem vivia e quem era possuído. Por 28 anos Reis obedecera tais vozes. Naquela noite, não. O corpo tremia, a boca secou, mas seu espírito, seu eu real, ergueu-se de lugar mais fundo que medo. Encontrou seu olhar e disse a palavra que impérios mais temem. Não. Pela primeira vez na vida, silêncio não se seguiu. Poder se seguiu. Quando a palavra saiu, o ar pareceu mudar de temperatura. O zunido distante da cidade, o tropel de cavalos, risos de passantes sumiram. Até o relógio na lareira pareceu pausar entre tiques. Joana Lima ficou na quietude, coração batendo como tambor de guerra sob as costelas, dedos tremendo contra a saia. Do outro lado, a expressão de Antônio Moreira não mudou de imediato, mas os olhos se aguçaram. Passara anos interrogando homens 2 vezes seu tamanho, políticos, contrabandistas, fugitivos que se achavam espertos. Vira arrogância, vira pânico, mas nunca isso. Mulher nascida em cativeiro, criada para silêncio. Diante dele não com raiva, mas com certeza. Não era o desafio barulhento. Era quieto, deliberado, ancestral. E isso o tornava perigoso porque rebelião real nem sempre ruge. Simplesmente recusa ajoelhar-se. A mão de Dona Clara pairou no cotovelo de Joana, pronta a intervir, mas não falou. Até ela entendia que algo sagrado acabara de acontecer. A escativa falara a palavra que o sistema nunca fora feito para processar. Nascemos a linha de fratura na fundação da obediência. Por um instante até Moreira pareceu sentir a mudança sutil no ar quando o controle vacila. Então, como todo homem que confunde domínio com divindade, tentou reafirmar ordem. O tom suavizou, condescendente como o professor à criança que errou. Senhorita Lima, disse, creio que não entende a gravidade de sua posição. Não sou seu inimigo. Apenas asseguro que a lei seja cumprida. Se seus papéis são válidos, nada tem a temer. A voz de Joana tremeu, mas a espinha não. Eu disse, não. Você não tem autoridade aqui. Isto é, Bahia, a palavra minha autoridade o atingiu como tapa. A autoridade era sua religião. Definir a sua existência. Ela negá-la era para ele heresia. Algo piscou atrás dos olhos, mais escuro que frustração. Curiosidade tingida de ódio. Capatazes do sul há muito entendiam que o corpo podia ser quebrado, mas a vontade, se despertada, devia ser destruída rápido antes de se espalhar. Moreira sentiu o mesmo instinto primal, embora jamais admitisse. Via no desafio de Joana não só insulto, mas infecção, porque desafio é contagioso. Uma mente livre de medo ameaça toda a mente ainda presa por ele. E Moreira, homem de lei e hierarquia, não podia deixar infecção se alastrar. Entende, claro, disse friamente, que recusa implica culpa. Não, respondeu Joana mais baixo, mas mais forte. Implica posse, terá minha balaçamba. Pela primeira vez Moreira perdeu a compostura. Cantos da boca se apertaram, voz cortada. Faria bem em lembrar seu lugar.
Joana fitou seus olhos e disse: acabei de lembrar. Foi o instante em que o velho mundo rachou. Mais tarde, Dona Clara juraria ter visto algo quase sobrenatural no ar. Peso pulsar como trovão sem som. Disse que a casa reconhecera o que acontecera. Um espírito reclamando-se após gerações de silêncio. Pastor Almeida. Chegou minutos depois entrando num cômodo carregado de eletricidade invisível. Moreira, para seu crédito, recuperou civilidade, juntando papéis com calma deliberada. Esta conversa, disse, não terminou. Farei um relatório. Olhou Joana uma última vez, fio de ameaça escondido atrás de cortesia. Boa noite. Então saiu. A porta fechou com um clique suave, mas o eco pareceu durar após seus passos sumirem. Joana desabou numa cadeira tremendo. Cada nervo gritava com a ressaca de adrenalina. Dona Clara ajoelhou-se ao lado, segurando suas mãos. Sabe o que fez? Sussurrou. Sim, respirou Joana. Pela primeira vez sei. Almeida pôs mão firme em seu ombro. Essa palavra, disse baixo, vai lhe custar, mas salvará outros. Joana ergueu os olhos entre espanto e terror. Então, que me custe. Naquela noite não dormiu. O ar no sótão era pesado. Sentou-se à janelinha vendo o brilho fraco de lampiões na rua Chiles. Sabia que em algum lugar Moreira também velava, planejando o próximo lance. Deveria ter medo. Em vez disso, sentia-se viva. Por 28 anos, vivera pelas regras da sobrevivência. Não fale, não resista, não seja vista. E ainda assim, silêncio nunca a protegera. Apenas adiara o inevitável. Ao dizer não, sentiu algo ancestral e selvagem pulsar em suas veias. Não era coragem, era reivindicação. Como se toda mulher já algemada, marcada ou silenciada tivesse sussurrado por seus lábios ao mesmo tempo. A palavra era dela, mas a voz por trás era mais antiga que memória. Pela manhã, a cidade mudara. A visita de Moreira espalhou-se pela rede abolicionista como fogo. Em bares, igrejas, salas secretas, seu desafio era sussurrado como profecia. Alguns diziam que pusera todos em perigo, outros que fizera o que ninguém ousara. A verdade era ambas. Sua recusa atraíra olhos poderosos. Líderes abolicionistas de Salvador, advogados, pastores, comerciantes, começaram a se afastar, apagando laços com a casa de Dona Clara. Doações sumiram. Clientes cancelaram pedidos. As rachaduras na moral da cidade apareceram. Para toda sua virtude pública, poucos ousavam ficar ao lado de uma mulher negra acusada de fraude. Era fácil condenar escravidão em teoria. Outra coisa era defender quem escapara dela quebrando leis. Enquanto isso, Moreira iniciava contra-ataque. Não era homem de agir por impulso. Sabia que punições mais eficazes eram legais e públicas. Em dias, apresentou petições ao delegado alegando conspiração de falsificação de documentos ligada a círculos abolicionistas. Reuniu-se com os comerciantes mais ricos de Salvador, cujos negócios dependiam do comércio sulista, convencendo-os de que a rede de falsificações ameaçava suas reputações. O efeito foi imediato. Jornais insinuavam escândalo. Editoriais anônimos denunciavam papéis ilícitos e propriedade sulista, roubada por engano. Por trás da retórica, a mão invisível de Moreira transformava o desafio de Joana em arma contra toda sua comunidade. Ela o recusara uma vez, mas agora faria a cidade dizer não em seu lugar. Ainda assim, algo estranho acontecia sob o medo. A história da recusa de Joana espalhou-se além de Salvador, viajando por cartas e boca a boca por igrejas, cais, bares. Fugitivos em Recife repetiam em sussurros. Mulheres em casas seguras no Tiriú oravam em seu nome. Até alguns abolicionistas brancos desiludidos com retórica polida de reforma se comoveram. Ela o encarou e recusou. Não era só desafio, era revelação. Expunha o que o movimento sempre temera admitir. Liberdade não pode ser concedida pela lei, deve ser reclamada pela alma. E uma vez reclamada, nenhum tribunal pode revogá-la. Essa percepção aterrorizava quem vivia de controle. Homens como Moreira, políticos que trocavam moral por lucro, pastores que pregavam liberdade enquanto investiam em café. Porque quando uma pessoa recusa a mentira, todos começam a vê-la. Poder depende de invisibilidade, de convencer que obediência é voluntária. Joana despedaçara essa ilusão. Seu samba não era rebelião contra um homem ou lei. Era rebelião contra a arquitetura do controle. Antes do amanhecer, enquanto chuva começava a cair suave na janela, ela sussurrou uma prece. Não por segurança nem vitória, mas por clareza. Deixe-me ver quem eles realmente são, porque entendia agora que não lutava contra um homem. Lutava contra o sistema que o moldara, o mesmo que ainda vivia em cada aperto de mão, tribunal, silêncio comprometido. E se fosse vencer, teria de despê-lo. Ao fim de julho de 1892, os céus de Salvador tornaram-se cinza e úmidos, garoa interminável fazendo paralelepípedos brilharem como vidro negro.
A cidade respirava diferente. Conversas paravam quando estranhos entravam. Jornais que outrora cantavam hinos de progresso moral, agora falavam em frases vagas, sobre papéis falsos e propriedade sulista reclamada. O que fora sussurro em círculos abolicionistas era agora rumor público. E por trás, como marionetista atrás de cortina de veludo, estava Antônio Moreira, metódico, paciente, orquestrando guerra não com balas, mas com tinta. Para ele, lei era a arma mais precisa que lâmina. Sabia que para destruir um povo não precisava quebrar corpos, bastava desacreditar sua história. Na pensão de Dona Clara, o clima passara de medo a cerco. Toda batida na porta acelerava corações. Todo rosto no mercado tornava-se suspeito. Hersenmaker, pastor Almeida, convocava reuniões secretas à noite, movendo-se entre casas seguras, tentando alertar outros na rede. Dezenas de livres já haviam sumido. Os documentos falsos, outrora símbolos de segurança frágil, eram agora fardos. Possuir um era segurar brasa. Não podia largar nem segurar sem queimar. Joana carregava o seu, sempre, na bolsinha de pano ao pescoço, sabendo que descoberta era o fim. Mas algo mudara desde a noite em que disse: não, ainda temia Moreira, mas não da mesma forma. Medo mudara a textura. Não era mais submissão. Era consciência. Pela primeira vez, via os padrões do mundo que aprendera. O mesmo sistema que a escravizara em São Paulo estava vivo em Salvador, só refinado, disfarçado, batizado em linguagem de lei e comércio. Fazendeiros usavam chicotes, comerciantes usavam livros-caixa. Ambos acreditavam em posse. E agora Moreira, com mãos limpas e botas polidas, viera provar que o norte não era diferente do sul. Apenas escondia corrente sob etiqueta. Dona Clara reuniu-se com Almeida à luz de velas, rostos cansados tremendo. Ele achou algo, sussurrou. Um nome no cartório. Alguém que nos ajudou. Almeida expirou forte. Quem? Um escrivão. Joaquim Reis. Foi interrogado 2 vezes. Está assustado. Se Moreira ameaçar com prisão, ele fala. Almeida juntou as palmas como em oração. Se Reis confessar, não para aí. Dará nomes de todo abolicionista que comprou documentos falsos para fugitivos, comerciantes, pastores, até juízes. Os olhos de Dona Clara queimavam de frustração. Todos querem parecer justos até justiça custar algo. Aí nos jogam aos lobos. Joana, perto da porta, escutava sem falar. A palavra soluçou ficou em sua mente. Lembrava como os Lima mandavam cães de caça à mata atrás de fugitivos. Lembrava o som de seus uivos à noite, som de perseguição. Moreira era caçador também, mas seus cães usavam coleiras de pergaminho e assinaturas. Caçava não em florestas, mas em arquivos, e cada página que tocava era corrente. 2 noites depois, os medos do pastor se concretizaram. O nome de Reis apareceu no Pá-Jornal da Bahia, identificado anonimamente como escrivão cooperando com autoridades em inquéritos sobre documentos fraudulentos. Em horas, 3 casas seguras foram invadidas. Homens e mulheres sumiram na escuridão, levados por agentes privados a serviço de reivindicações sulistas. As ruas tornaram-se hostis. A população negra livre da cidade, antes cautelosamente visível, desapareceu para dentro de casa. Até os nascidos livres carregavam certidões de batismo como armadura. A lei virara inimiga. Joana sentia-a se fechando como punho, e ainda assim, em meio ao medo, algo mais crescia. Corrente de raiva, de união. Em bares e porões de igreja, pessoas sussurravam o nome de Joana, a mulher que disse não. Passava de boca em boca, levado por vento e rumor. Tornou-se espécie de mito, parte memória, parte mensagem. A história crescia na repetição, que enfrentara o advogado, rasgara os papéis, encarara o caçador de cativos até ele fugir. Nada era exatamente verdade, mas mito tem sua própria verdade. Quando negam poder por tempo demais, criam seus próprios santos. Joana tornara-se um. O pastor Almeida reconhecia o perigo. Estão te transformando em símbolo, disse numa noite à luz mortiça de Lampião. Símbolos são poderosos, mas também alvos. Quando te erguem, querem te crucificar. Joana fitou-o. Deixe, disse suave. Um símbolo não pode ser escravizado. Almeida franziu a testa. E se Moreira voltar? Então lembrarei que não sou propriedade dele. Nem por sangue, nem por lei, nem por medo. Mas o aviso do pastor era profético, porque Moreira não investigava mais. Construía caso para espetáculo. Queria julgamento, humilhação pública que reafirmasse a ordem que servia. Reuniu-se discretamente com autoridades, usando conexões sulistas, oferecendo chance de provar compromisso de Salvador, com a lei processando a rede de falsificações. Por trás dos argumentos polidos, motivo mais sombrio, expor hipocrisia do norte, mostrar que sua liberdade era ilusão. Prometia provas.
prometia nomes. E quando apresentou a lista, o nome de Joana Lima estava no topo. Em 2 de agosto, uma carta chegou à porta de Dona Clara. Selo oficial. Linguagem formal. Intimação para senhorita Joana Lima comparecer ao juiz para verificar documentação. De status livre. Não era prisão, mas lance de abertura. Recusa implicaria culpa. Cumprimento significaria entregar papéis falsos à inspeção. A armadilha era perfeita. Joana segurou a carta com mãos trêmulas. Ele me força a escolher, disse, entre verdade e sobrevivência. Almeida pôs mão em seu ombro. Ele não entende. Quando você disse não, sobrevivência deixou de ser o objetivo. Naquela noite, Joana saiu sozinha pela cidade. A chuva parara, e lampiões de gás piscavam na névoa. Passou pelo tribunal, pilares de mármore brilhando como osso. Passou pelos degraus da igreja onde abolicionistas discursavam sobre liberdade, enquanto crianças negras ouviam das sombras. Passou pelo porto onde navios balançavam em água escura, que outrora carregara seu povo em correntes. Onde quer que olhasse via símbolos de poder construídos sobre sangue invisível, e no reflexo de um lampião nos paralelepípedos molhados, viu a si mesma, pequena, encharcada, tremendo, mas de pé. Atingiu-a então. O sistema nunca precisara de correntes, só precisava de permissão. Permissão para mandar, definir existir. Todo assim, construíra seu império. Todo não, ameaçava desfazê-lo. Sussurrou na névoa, você não pode tomar o que eu recuso dar. Por um instante, achou ouvir a voz de Josés no vento, respondendo de lugar que não via. Ao voltar à pensão, Dona Clara esperava junto ao fogo. Teremos de te tirar daqui, disse. A petição de Moreira foi ao tribunal. Falam de delegados vindo. Joana assentiu. Então nos movemos, mas não fugimos. Dona Clara olhou-a confusa. Como assim? Os olhos de Joana eram calmos, fixos. Ele quer que eu tenha medo, que me esconda. Não lhe darei essa satisfação. Se querem me julgar, terão de me olhar nos olhos enquanto fazem. Pela primeira vez, Dona Clara viu nela algo que não podia nomear. Algo maior que desafio. Era com presença. O tipo de quietude que só vem quando a pessoa percebe que não tem mais nada a perder exceto ilusão. A fazenda a treinara para sobreviver. Salvador a ensinava a lutar. E enquanto a cidade se preparava para sua queda, outra verdade tomava forma sob seus paralelepípedos. A rede não estava quebrada. Estava despertando. Cada prisão, ameaça, sussurro só empurrava o movimento mais fundo no subterrâneo. Moreira achava que cortava a cabeça. Não via que a tornava imortal. Porque ideias nascidas no medo não morrem quando esmagadas. Aprendem a se esconder e esperar. Joana Lima, a mulher que outrora sussurrara obediência para sobreviver, tornara-se algo que o sistema não compreendia mais. Mente que não podia possuir, espírito que não podia conter. E embora não soubesse ainda, sua recusa já cruzara o limiar de ato para a lenda. A máquina de controle encontrara sua primeira rachadura real, e viera de uma mulher que aprendera, tarde demais para o conforto deles, que silêncio nunca fora segurança. A manhã de 6 de agosto de 1892 começou como o dia que os poderosos acham que lhes pertence. Fria, limpa, ordeira, o tribunal erguia-se contra o céu cinza de Salvador, degraus de mármore escorregadios de chuva, pilares brancos como osso. Para a elite da cidade, era templo de justiça. Para Joana Lima, altar construído sobre cadáveres da verdade. Chegou logo após o nascer do sol, escoltada não por guardas mas pelo pastor Almeida e Dona Clara. Caminharam em silêncio pela névoa, 3 vultos diminutos diante da arquitetura da autoridade. Dentro daquelas paredes, a lei usava sua máscara mais polida. Homens de casaca preta murmuravam, escrivães arrumavam papéis, penas riscavam pergaminho. Tudo parecia civilizado, quase sagrado, mas Joana entendia o que realmente era. Uma máquina. Do mesmo tipo que outrora moía açúcar e corpos no Caribe, que pesava valor humano por peso e idade. As engrenagens só estavam mais bem vestidas agora. Antônio Moreira já esperava, sentado à mesa como homem presidindo o ritual, não audiência. Ergueu-se ao entrar, oferecendo pequena reverência com elegância de veneno. Senhorita Lima, disse suavemente, obrigado por vir voluntariamente. Fala bem de seu caráter. Sua voz era feita para espetáculo, medida, calma, cada palavra escolhida para soar como razão. Joana nada disse. O juiz, homem pálido de óculos finos e ar cansado de quem mantém aparências, gesticulou para que sentasse. Estamos aqui, começou, para verificar legitimidade de seus papéis de alforria. Entende que este procedimento não é acusação, apenas esclarecimento. A palavra esclarecimento pairou como fumaça. Moreira avançou,
segurando o documento dobrado. Isto, disse, é o registro de alforria apresentado pela senhorita Lima ao chegar a Salvador no ano passado. Afirma ter sido emitido em São Paulo, em 1889, por um tal Manuel Lima. Pausou, saboreando o ritmo do argumento. Contudo, não encontrei registro de Manuel Lima no município naquela época. Nenhuma propriedade, transação, certidão de óbito. Na verdade, a assinatura neste papel tem notável semelhança com a de um conhecido escrivão abolicionista de São Paulo, Joaquim Reis, atualmente sob interrogatório por falsificação de documentos. Virou-se ao juiz com um leve sorriso. Parece, senhor, que a liberdade da senhorita Lima existe mais em tinta que em lei. Um murmúrio passou pelo recinto. Comerciantes atrás de Moreira assentiram entre si. As mãos de Dona Clara apertaram o xale. Almeida inclinou-se, maxilar travado. Joana manteve olhos fixos em Moreira. Sentia sua satisfação irradiando como calor. Não provava só falsificação, provava filosofia. Para ele, liberdade não concedida por autoridade era roubo. Queria tornar seu corpo, mente, até sua história propriedade de novo. O juiz virou-se a ela. Senhorita Lima, tem algo a dizer sobre estas alegações? Por um instante, Joana sentiu a paralisia familiar do medo, a mesma que silenciara gerações antes dela. Todo olho na sala era a arma apontada. O velho reflexo sussurrou. Abaixe a cabeça, fale baixo, sobreviva. Mas outra voz quieta e implacável ergueu-se por baixo. Você já morreu uma vez, não morra de novo. Em silêncio, levantou-se. O recinto pareceu inclinar-se ao redor. Sua voz, quando veio, era firme e mais baixa. Nasci, Maria, em São Paulo, propriedade da família Lima. Fugi porque meu marido foi vendido como animal. Fugi porque silêncio me manteve viva, mas também me manteve enterrada. Sim, meus papéis são falsos, mas são a primeira verdade que já possuí. Ofegos romperam a sala. Moreira piscou, momentaneamente fora do roteiro. Admite a falsificação? Perguntou. Admito que nenhum papel escrito por homem branco jamais me fez livre, disse. Eu fiz isso quando fugi. O resto é só tinta. Moreira recuperou compostura, mas a voz estava mais fria. A lei não reconhece liberdade sem documentação. Então a lei é cega por escolha, respondeu Joana. Vê só assinaturas, não almas. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas o dano estava feito. As palavras de Joana perfuraram o decoro da sala como lâmina. Não eram argumento, eram revelação. Até quem discordava sentia o tremor sob as costelas, porque todos ali, escrivães, comerciantes, o próprio juiz, sabiam que sua verdade acabara de expor a deles, que sua civilização era construída sobre culto ao papel, não à justiça. Moreira aproximou-se, tom mais tenso. É mulher inteligente, senhorita Lima. Entende que desafio não a salvará. A lei é a lei. Ela fitou-o. Não, a lei é a gaiola que vocês construíram e chamaram de ordem. Vocês usam a chave no pescoço e chamam de virtude. Murmúrios ondularam pela multidão. O rosto de Moreira endureceu. Seu desafio prova meu ponto, disse. Sem regra há caos. Então talvez caos seja liberdade, disse ela. O juiz ergueu a mão, tentando conter tensão, mas a linha fora traçada. Joana não defendia mais documento. Desmontava a ilusão que ele representava. Estava não como suplicante, mas como espelho, mostrando a todos o que se tornaram. O julgamento, se é que podia ser chamado assim, já estava perdido, pelo menos pelos padrões da lei. Mas em outra medida, que Moreira jamais compreenderia, Joana já vencera, porque poder só funciona quando as pessoas acreditam em sua legitimidade, e ela acabara de declarar essa crença morta. O juiz finalmente falou, voz fina de desconforto. Dada sua admissão, senhorita Lima, este tribunal deve suspender reconhecimento de seus papéis até investigação adicional. Moreira permitiu-se pequeno sorriso vitorioso. Nesse caso, solicito custódia para transporte a São Paulo mês para verificação. As palavras pairaram como trovão. Almeida levantou-se. Não podem mandá-la ao sul. Lei da minha Bahia. Moreira cortou. Estatuto Federal supera sentimento local, reverendo. Virou-se ao juiz. Certamente o Estado não abrigará fugitivos que zombam de suas instituições. Joana olhou-o. Realmente olhou. As linhas duras do rosto, o modo como se equilibrava perfeitamente, a confiança de homem que se via instrumento de ordem divina, e algo dentro dela mudou de medo para compreensão. Não era mal, não em sua própria mente. Era fiel à hierarquia, ao controle, à religião invisível da autoridade que exigia crença na submissão. Não havia como humana porque não podia se dar ao luxo. Se visse, seu mundo inteiro desabaria. O juiz hesitou, olhos saltando de Moreira a Almeida a Joana. É delicado, murmurou. O caso levanta questões morais e jurisdicionais. Não autorizarei remoção sem revisão. Bateu o martelo.
Audiência adiada. A mandíbula de Moreira travou. Perdera o momento. Ao juntar papéis, inclinou-se perto dela. Aproveite seu tempo emprestado, senhorita Lima. Pretendo reclamar o que foi roubado. O hálito era quente, tom quase íntimo, mas as palavras eram veneno. Ela fitou-o sem piscar. Então prepare-se para perder de novo. Do lado de fora, a multidão se formara. A notícia da mulher que desafiara o tribunal se espalhara. Alguns vaiavam, outros olhavam em silêncio. Mas alguns, estivador, lavadeira, menino de jornais, ergueram a cabeça com orgulho quieto. Viram algo naquela manhã que nenhum decreto apagaria. Ser humano de pé, sem curvar-se na casa de seus antigos senhores. Ao pisar na chuva, Joana sentiu a primeira clareza verdadeira da vida. Entendia agora que Moreira não era o inimigo. Era o instrumento. O verdadeiro inimigo era o sistema que fazia homens como ele acreditarem que eram justos. A lei nunca fora feita para entregar justiça. Fora feita para entregar obediência. E ela acabara de cometer o crime imperdoável aos olhos dela. Recusara acreditar. Naquela noite de volta à pensão, o pastor Almeida Man olhou-a com algo entre pesar e reverência. Eles virão de novo, disse baixo. Não descansarão até fazerem de você exemplo. Joana fitou a luz do fogo. Então farei um deles. As chamas refletiam em seus olhos, pequenas mas firmes. A tempestade vinha, mas desta vez ela não fugia. Aprendia a manejá-la. Em meados de agosto de 1892, Salvador já não era cidade de comércio calmo e sermões. Tornara-se campo de batalha de sussurros. Todo corredor de poder carregava seu nome como contrabando. Joana Lima! Para alguns, fraude. Fugitiva que zombara da santidade da lei. Para outros, algo muito mais perigoso. Prova de que o império da obediência podia ser rompido com uma sílaba. A audiência no tribunal não a terminara. Amplificara-a. E Antônio Moreira, humilhado diante de juízes e comerciantes, passaria os dias seguintes travando nova guerra, não em tribunais, mas em mentes. Moreira entendia psicologia melhor que pares. Sabia que a autoridade prospera não na verdade, mas na narrativa. Se não podia destruí-la pela lei, destruí-la-ia pela percepção. Em uma semana, cartas anônimas começaram a aparecer nos jornais de El Salvador. Editoriais alertando sobre contágio de engano entre a população de cor, sobre impostora feminina espalhando sedição na sociedade nortista. Não a nomeavam diretamente, mas não precisavam. A descrição era inconfundível. Mulher outrora cativa, declarando-se livre por conta própria. O timing era deliberado. Cada artigo surgia quando novos carregamentos de café sulista chegavam ao porto, lembrando aos comerciantes de Salvador de que lado estava sua riqueza. Moreira entendia a alavancagem. Falava com homens que temiam disrupção mais que mal. E sussurrava uma ideia como escritura. Se tolerarem a rebelião dela, a de vocês será a próxima. Na segunda semana, a pensão na ladeira da praça estava sob vigilância. Homens rondavam o canto fingindo ler jornais. Cartas sumiam. Clientes pararam de trazer casacas para remendar. As contas de Dona Clara foram discretamente auditadas pelo tesoureiro da cidade, homem que jantara com Moreira na noite anterior. A igreja do pastor Almeida recebeu doação anônima de dinheiro sulista, seguida de carta educada, sugerindo moderação nos sermões se quisesse manter o púlpito. Não era ataque que tirava sangue, era sufocação lenta do isolamento. O sistema não precisava matar de imediato. Podia apagar seu lugar na sociedade até você sumir. Joana assistia com estranha clareza fria. Passara a vida sobrevivendo à crueldade aberta. Isto era pior. A civilidade, o silêncio. O inimigo não gritava mais comandos. Sorria enquanto construía seu caixão. Primeiro tentou combater raciocinando com abolicionistas ainda influentes, mas até entre eles seu nome era tabu. Fez mais mal que bem, disse um advogado, voz tremendo de medo disfarçado de raiva. Usarão você para destruir tudo que construímos. A resposta de Joana foi simples. Então o que construíram não era liberdade, era conforto. Os dias se fundiram em tensão suspensa. A campanha de Moreira expandiu-se além dos jornais. Recrutou informantes na comunidade negra. Homens desesperados por proteção ou dinheiro. Mulheres prometidas clemência para parentes ainda em perigo. Espalhou rumores de que Joana traíra fugitivos por moedas, que seus papéis não eram falsificados por abolicionistas, mas por agentes sulistas testando a rede. Mentiras se multiplicavam mais rápido que ela podia combater. Percebeu então que verdade nas mãos dos poderosos nunca era sobre fatos. Era sobre controle da imaginação coletiva, e nessa imaginação ela se tornava monstro, encarnação do caos que Moreira alertava. Ainda assim, para cada mente que envenenava, outra despertava. Trabalhadores nos cais sussurravam seu nome com orgulho desafiador. Costureiras e lavadeiras repetiam suas palavras em segredo. A lei é cega por escolha.
Quem sempre baixara a cabeça começava a erguer. Era sutil no início. Recusa a sair da calçada quando o comerciante passava. Olhar sustentado um segundo a mais. Mas Moreira sentia. Controle depende de submissão invisível. Quando o invisível se move, o visível treme. Na noite de 18 de agosto, Joana foi acordada por batida na porta da pensão. Dona Clara, meio dormindo, abriu para encontrar menino de não mais de 15 anos encharcado. Mensagem, ofegou entregando o bilhete dobrado. Sem assinatura, letra apressada. Pretendem prendê-la antes do amanhecer. A ordem vem do próprio prefeito. No rodapé, símbolo. Pequena cruz ao lado das iniciais Connors, G.A. Joaquim Reis. O escrivão que os traíra. Talvez culpa o levasse a avisar. Talvez temesse o que Moreira estava prestes a desencadear. Em minutos a casa estava em movimento. Almeida insistiu que fugisse imediatamente. Sumisse nas rotas ao norte rumo a Sergipe. Mas Joana recusou. Se fugir agora, confirmo a história dele, disse. Quer que eu desapareça para dizer que o mundo me rejeitou? Não lhe darei essa vitória. Dona Clara implorou. Não entende. Virão com mandados. Arrastar-te-ão pelas ruas. Os olhos de Joana não vacilaram. Então que vejam o que arrastam. Pela primeira vez a velha senhora viu nela não só desafio, mas estratégia. Joana não reagia mais. Moldava o jogo. Ao amanhecer, som de cascos ecoou na ladeira da praça. Almeida estava à janela, rosto sombrio. Estão aqui. Joana ergueu-se, alisando o vestido, amarrando novamente a bolsinha com papéis ao pescoço. Não como prova, mas relíquia. Lembre o que me disse, reverendo, falou. Liberdade deve ser defendida no pensamento antes de ser vivida no corpo. Caminhou à porta e abriu antes que o delegado batesse. 3 homens estavam lá. 2 policiais locais e um agente federal distintivos brilhando úmidos da chuva. Senhorita Lima, disse o líder, lendo o papel dobrado, está detida para inquérito sobre violações de estatutos federais de fugitivos e falsificação de documentos. Eu sei, respondeu. Antônio Moreira os mandou. O homem hesitou. Agimos sob autoridade federal. Ela cortou. Lei federal escrita por homens que possuem medo. Não tenho mais medo dela. Atrás, Dona Clara tremia. Almeida avançou como se fosse falar, mas Joana ergueu a mão. Não, isto é meu. Virou-se aos policiais. Se me levarem, terão de explicar a cada pessoa assistindo por que uma mulher que não feriu ninguém deve ser acorrentada de novo por ousar se chamar livre. A mandíbula do oficial travou. Senhora, só seguimos ordens. A resposta de Joana veio como faca. Todo homem que construiu forca disse o mesmo. As palavras atingiram mais forte que resistência física, mas não pararam o inevitável. Os homens avançaram, cercando-a. Ela permitiu que tomassem seus pulsos, mas não sua dignidade. Ao descer os degraus, vizinhos reuniram-se em silêncio na chuva. Ninguém falou. Ainda assim, no silêncio, algo elétrico moveu-se pela multidão. Reconhecimento de que isto não era justiça, era teatro. Moreira queria humilhação. Ela deu profecia. Foi colocada numa carruagem rumo à cadeia municipal, seu reflexo tremendo na janela de vidro. Naquele reflexo pálido não viu mais a menina assustada de São Paulo. Via contorno de algo maior, algo que o sistema não interpretava. Não podem possuir o que não entendem, pensou. E naquele instante começou a ver o erro de Moreira. Ele achava que a guerra era sobre seu corpo, papéis, culpa. Mas a guerra real já escapara de seu controle. Era travada em cada mente que a vira partir intacta. Ao cair da noite, metade de Salvador saberia que a haviam levado. Pela manhã saberiam por quê. E até o fim da semana, Moreira aprenderia a lição que todo arquiteto de controle esquece. Perseguição é parteira de lenda. Achava que a silenciava. Na verdade, dava-lhe voz que não morreria. A cela era pequena, mas não era o tamanho que quebrava pessoas. Era o silêncio. O tipo que zumbia espesso e vivo como o ar antes de tempestade. Joana Lima sentou-se no banco de madeira estreito, mãos frouxamente cruzadas no colo. Tinham tomado seu chale, sapatos, a bolsinha com papéis. Tentara escondê-la, mas um policial achou fácil. Manipulou-a com cuidado, como se a tinta pudesse queimar, e passou ao escrivão da cadeia como prova. Quando fecharam a porta de ferro, ela não chorou. Não implorou. Apenas fitou a parede. Gesso rachado, traços leves de mofo como escritura escrita só para ela. Dizia o que todo sistema de controle tenta esconder. Você está só agora, e nós decidimos quando pode falar. Mas Joana já aprendera a verdade que faz tiranos tremerem. Silêncio não é submissão quando escolhido. Na escuridão da fazenda, silêncio fora medo. No tribunal, fora desafio. Na cela, tornou-se disciplina, arma afiada pela espera.
Horas passaram, ou talvez dias. Tempo se dissolvia dentro daquelas paredes de pedra. Comida vinha em prato de lata, água em copo amassado. Uma vez ouviu passos pararem diante da porta, a fechadura girar. Era Moreira. Entrou sem escolta, carregando pasta de couro. Tirara o chapéu, cabelo penteado, expressão composta. Parecia menos visitante de prisioneira, mais padre vindo ouvir confissão. Senhorita Lima, disse suave, espero que a tratem decentemente. Ela não respondeu. Ele olhou a cela, claramente pouco acostumado a confinamento. É desagradável, sei, mas às vezes o desagradável é necessário para a clareza. Ainda sem resposta, suspirou. Tornou isto mais difícil que precisava. Se tivesse mostrado os papéis, cooperado, estaria na pensão agora, costurando vestidos, não encarando estas paredes. Joana finalmente falou, voz seca mais firme. Confunde conforto com liberdade. Não saí de uma prisão para viver em outra. Moreira sorriu leve. Fala como filósofa, senhorita Lima, mas filosofia não alimenta o corpo. O mundo é regido por ordem. Homens de razão a mantêm. Sem obediência, civilização colapsa. Ela estudou-o longamente. Então disse, você não acredita nisso. Acredita que obediência o mantém seguro. Acredita que se todos se ajoelharem, nunca terá de olhar para baixo e ver sangue em suas mãos. O sorriso vacilou. Pela primeira vez algo tremeluziu em sua compostura, quase imperceptível contração no maxilar. Abriu a pasta e tirou folha dobrada. Suas palavras podem impressionar sentimentais, mas não a salvarão. Isto, disse, é mandado federal. Amanhã será transferida a São Paulo mais para revisão oficial. Lá será interrogada sob juramento. Se os papéis forem falsos, será devolvida ao dono legal. Se nenhum dono a reclamar, será leiloada. Pausou para ver reação. Não houve. Não parece surpresa, disse. Não estou, respondeu. Sistema que se diz justo precisa provar que não é. Moreira aproximou-se, voz mais baixa. Poderia acabar isto agora. Assine declaração admitindo que Dona Clara e o pastor Almeida conspiraram para falsificar seus papéis. Coopere, e recomendarei clemência. Pode até ficar no norte sob supervisão. Liberdade de certo tipo. Joana inclinou a cabeça. Liberdade que precisa de supervisão é escravidão de boas maneiras. A compostura rompeu de vez. Moreira bateu a pasta. Acha que gosto disto? Sibilou. Acha que me dá prazer ver pessoas se destruírem por arrogância? Seus olhos encontraram os dele, frios, infinitos. Sim, disse, porque lembra que ainda tem poder sobre alguém. O único prazer que já conheceu. Por longo momento ficaram presos naquele silêncio, ele respirando forte, ela imóvel. Finalmente ele virou-se, recuperando postura. Entende-me mal, disse baixo. Não sou seu inimigo, sou realidade. A resposta de Joana foi quase sussurro. Realidade dobra quando gente suficiente para de acreditar na sua versão. Moreira olhou-a então, não como advogado, não como interrogador, mas como homem vislumbrando algo além de sua compreensão. Não viu medo, culpa, só certeza. Incomodou-o. Saiu sem mais palavra. Quando a porta fechou, Joana expirou devagar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas da magnitude do que sentira. Moreira achava que tinha domínio sobre seu destino, mas a verdade era invertida. Cada palavra que lhe dizia tirava camada de sua certeza. A prisão real era dele, não dela. Estava preso ao sistema que o alimentava, a ilusão de lei como moralidade. Ela não estava mais presa a nada. Naquela noite, chuva começou, vazando pela janelinha gradeada. Inclinou a cabeça e deixou tocar seu rosto. A água sabia a terra e ferro. Lembrou tempestades em São Paulo, que via pelas frestas dos barracões, contando raios como orações silenciosas. Tempestades não pediam licença, destruíam e renovavam no mesmo fôlego. Talvez fosse isso que era agora. Tempestade que o mundo não previra. Fora da cela, a cidade movia-se de modos estranhos. A campanha de Moreira funcionava. Cartazes alertavam sobre falsos livres e fraude de propriedade sulista. Alguns círculos abolicionistas recuaram em medo. Outros, menores, mais raivosos, mais verdadeiros, formavam-se no subterrâneo. Reuniam-se em bares após meia-noite, liderados por estivadores e livres, por mulheres que lavavam roupa para ricos. Falavam o nome de Joana com reverência. Chamavam-na a que recusou. E quando oravam, não pediam misericórdia, pediam clareza. Em seu hotel, Moreira escrevia relatórios à luz de vela, mão tremendo levemente ao traçar frases como contenção de sedição e preservação da ordem.
Dizia a si mesmo que restaurava a paz, mas as palavras soavam ocas. A imagem de seus olhos, fixos, sem fundo, não o deixava. Começou a sonhar com ela de pé no tribunal de novo, o som de sua voz ecoando pelo mármore. No sonho, toda vez que exigia obediência, ela apenas olhava até o silêncio engoli-lo inteiro. Acordava suado, coração disparado, sentindo algo novo, dúvida. Enquanto isso, na cadeia, Joana começou a escrever. Achou pedaço de carvão deixado por guarda descuidado e usou para marcar palavras na parede, baixo o bastante para a luz do archote não revelar fácil. Escrevia frases como orações. Não nasci para calar. Confundem lei com Deus. A mentira só sobrevive quando falada em coro. Toda noite adicionava linha até a parede virar mapa de resistência. Carcereiros viam só borrões. Não liam a linguagem da reivindicação. Então, na 7ª noite, ouviu som leve. 3 batidas na pedra lentas e deliberadas. Congelou. A batida veio de novo, da cela ao lado. Quem está aí? Sussurrou. Voz baixa e familiar respondeu. Tomé, o estivador da casa de Dona Clara, preso dias após ela. Ainda viva, moça? Perguntou suave. Viva o bastante para deixar eles nervosos, sussurrou. De volta. Bom, disse. Porque o povo lá fora se move. Moreira acha que vence, mas constrói exército para você sem saber. Ela encostou na parede, olhos fechados. Diga que se preparem, disse. Esta cidade vai aprender que obediência não é ordem. É podre. E enquanto chuva caía forte, encharcando pedras, Joana sentiu algo estranho. Energia quieta, mas vasta, tecendo-se pela escuridão. Não era exatamente esperança. Era por inevitabilidade. A tempestade se espalhava. As paredes de ferro do sistema enferrujavam por dentro. Moreira voltaria logo com papéis e raiva. Desespero disfarçado de dever. Mas ela sabia a verdade agora. Há prisões de pedra e prisões de crença, e a segunda desaba primeiro. Salvador acordou inquieta. A névoa que rolou do porto naquela semana era mais espessa, pressionando baixo sobre telhados como aviso de que o ar pesara de julgamento. Em bares e oficinas não se falava mais só de navios e salários. Falava-se dela, a mulher presa na cadeia perto do Largo do Pelourinho. A que dissera, não. Alguns falavam com admiração, outros com pavor, mas todos falavam. Até quem queria esquecer não conseguia. Era assim que poder mudava em silêncio, um nome por vez, movendo-se pelo sangue da cidade até o corpo inteiro estremecer desperto. Antônio Moreira sentia o estremecimento. Sentia nas olhadelas que o seguiam pela crua Chile, nas conversas que cessavam quando entrava numa sala. Dizia a si mesmo que era desprezo de tolos que não entendiam a lei. Mais tarde da noite, quando o sono o rejeitava, admitia outra verdade. Tinham medo. E o que mais temiam não era ela, era o que revelara. Porque quando uma pessoa recusa o roteiro, todos começam a ver o palco. Passava dias redigindo relatórios a São Paulo, caligrafia afiada e impaciente. O sujeito permanece desafiador, escreveu. Seu caso incitou inquietação entre população de cor e simpatia indevida entre trabalhadores. Recomendo remoção imediata antes que desordem escale. Selou com cera, mas a mão tremia levemente. Dizia que era cansaço, não dúvida. Ainda assim, a imagem de seu rosto, calmo e inflexível atrás das grades, o assombrava. Construir a carreira lendo medo. Sabia como pessoas quebravam. Ela não. E quanto mais permanecia intacta, mais a cidade parecia fraturar ao redor. Dentro da cadeia, Joana parara de contar dias. Começara a sonhar em fragmentos, rostos de quem amava, lampejos de campos e rios, memórias borradas pela mesma chuva que batia na janela toda a noite. Ainda assim, os sonhos não a assustavam mais. Pareciam mensagens no vento. Sua voz tornara-se pulso dentro das paredes. Prisioneiros em outras celas sussurravam suas palavras uns aos outros, fragmentos de desafio virando escritura. A lei é cega por escolha. Silêncio é arma. Liberdade começa onde medo termina. Guardas zombavam, chamavam-na louca. Mas quando um ficava sozinho no posto, repetia suas frases sem entender por quê. O movimento lá fora crescia. A igreja do pastor Almeida lotava além da capacidade. Estivadores recusaram descarregar navios de portos sulistas por 2 dias. Costureiras e lavadeiras doaram salários magros para contratar advogado. Não para implorar misericórdia, mas exigir julgamento público. Jornais da cidade dividiram-se em facções. A imprensa conservadora ecoava a retórica de Moreira sobre ordem e fraude, mas alguns editores radicais, famintos por verdade ou espetáculo, começaram a publicar editoriais defendendo-a. Uma frase espalhou-se por Salvador como fogo. Se lei exige silêncio, a própria lei é crime. Moreira assistia ao caos com garganta apertada. Seus aliados hesitavam.
O prefeito adiava reuniões. Juízes evitavam correspondência. Até o hotel onde se hospedava, de repente, não tinha registro de sua reserva. A sociedade educada de Salvador tinha talento para desmentir as mãos que mantinham suas fundações limpas. Moreira outrora se via servo da ordem. Agora via que ordem o sacrificaria no instante em que o humor da multidão mudasse. Decidiu visitá-la de novo, não por dever, mas necessidade. Na noite anterior sonhara com sua voz chamando seu nome dentro das paredes do tribunal, ecoando até o mármore rachar. Ao acordar, seu reflexo no espelho parecia mais velho, menor. Vestiu-se às pressas e caminhou pelas ruas encharcadas, luz dos lampiões esticando sua sombra em algo monstruoso. Ao chegar à cadeia, o guarda irritado abriu a porta dela. Ela está diferente esta noite, disse o homem baixo. Moreira franziu a testa. Diferente? Tem falado com eles. Os outros estão ouvindo. Moreira entrou mesmo assim. A cela estava mais escura. Joana sentava de pernas cruzadas no chão, olhos fechados, dedos traçando palavras que gravara na parede. Lábios moviam-se levemente, quase oração. Está causando problemas até aqui, disse Moreira, tentando compostura. Ela abriu os olhos e olhou-o. Não assustada, não raivosa, apenas certa. Problema é o que acontece quando verdade começa a respirar, disse. Ele aproximou-se, paciência afiando. Acha que este povo se importa com você? Estão te usando, senhorita Lima. Abolicionistas, trabalhadores, transformarão seu sofrimento em slogans, sua coragem em sermões, e quando espremerem a última gota de utilidade, esquecerão você como todos. Ela sorriu leve. Então terei cumprido meu propósito. Semente não vive para ver a árvore. A voz de Moreira aguçou. Confunde martírio com vitória. A lei ainda estará de pé. As fazendas ainda crescerão. O mundo não mudará porque uma mulher recusou obedecer. O mundo nunca muda por obediência, disse. Muda porque alguém para de fingir que mentira é verdade. Por um momento quis golpeá-la, não por crueldade, mas desespero, para quebrar aquela calma insuportável. Em vez disso, virou-se e saiu, batendo a porta. O som ecoou pelo corredor como veredito. Naquela